Alô, Planeta Terra, alô, Brasil, boa noite, jogando conversa dentro, ano 2, nessa quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, e seguindo a nossa jornada dos chakras, né? Hoje com o quarto chakra, que é o Anahata Chakra. Na terça-feira, na roda de cura, deu outro bug. Eu não sei se foi alguma coisa da internet, eu não sei se foi alguma coisa do Instagram. Eu estava falando, né, um pouco sobre o chakra, e aí, antes de fazer o trabalho terapêutico do alinhamento energético, travou, caiu, sei lá, eu não consegui continuar. Enfim, né, vida rural tem essas coisas. De vez em quando acontece isso. Eu acredito que agora, chegando o verão, que começa a chover forte, com tempestade, já era ruim antigamente, light, internet e tudo, a tendência essas coisas é darem uma piorada, né? Mas enfim, a gente continua a nossa história aqui porque eu resolvi esse ano fazer as jornadas. As pessoas me pediram para repetir a jornada que eu fiz no ano passado. Então foram 7 terças-feiras e 7 quintas-feiras. Na terça-feira a gente faz um trabalho terapêutico e na quinta-feira a gente fala, né? Porque a ideia aqui é essa de jogar titicas de luz no ventilador. Então, falar um pouco de filosofia, de psicologia, de terapia, de espiritualidade, né? Sem, né, um papo livre, solto assim, sem intenção de nada. E boa noite, dona Cilinha, minha sogra querida aqui, prestigiando, jogando conversa dentro. Então, quarto chakra, né? Eu tenho falado bastante disso, esse conceito. Primeiro chakra a gente viu a base, né? O elemento terra, o medo como uma energia em desequilíbrio característica desse centro energético no primeiro chakra. O segundo chakra, elemento água, eu sou adistana, e a gente falou de sexualidade, de fluir, de circular e de libido, né? Na semana que vem vai ter a pergunta do quinto chakra, que ele faz pra gente. O que você fez daquela potência, daqueles talentos, daquelas vocações, capacidades, habilidades, potencialidades que você recebeu no segundo chakra? Quando você nasceu, você veio com uma potência, né? Como diria o Spinoza, com conatos, com Shakti, né? Com um poder pessoal, né? Para fazer, né? Dizer o que veio. Né? Todo mundo veio aqui na Terra para expressar o seu potencial, para expressar os seus talentos, suas vocações, para deixar um legado para quem vem depois, né? Para contribuir com o desenrolar da humanidade no planeta e para receber reconhecimento, remuneração, né? Porque o ideal seria que todo mundo pudesse trabalhar no que gosta, todo mundo pudesse trabalhar, né, no que tem talento, no que tem vocação. Infelizmente, a gente vive um sistema onde as oportunidades não são iguais. Então tem um contingente imenso, imenso de gente que vai trabalhar no trabalho que rola, vai trabalhar em qualquer coisa para poder ganhar dinheiro para sobreviver. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque isso mata essa energia vital, essa libido, essa potência do ser humano, né? Quando você tem que sentar em cima do seu talento, quando você tem que engolir as suas paixões, as suas capacidades e fazer uma coisa qualquer para poder sobreviver, né? E ainda achar muito bom de achar uma coisa qualquer para poder sobreviver. Ainda tem essa, né? Quer dizer, além da gente, muitas vezes, não poder sobreviver do que a gente ama, né? Do que a gente tem talento, a gente tem que achar bom mesmo. Porque até qualquer coisa para poder sobreviver, às vezes é muito difícil. Então,
a libido do segundo chakra é isso, né? É o poder que a gente recebe da vida, que faculta a gente a reproduzir uma outra pessoa, se a gente quiser ter filhos, e reproduzir uma obra, reproduzir aquilo que é o fruto do nosso talento, da nossa capacidade, da nossa potencialidade, para deixar de legado, né? É legal se todo mundo tivesse oportunidade de poder ser potente e próspero para fazer diferença, para sentir. É muito bom você sentir quando você deixa um legado, quando você faz diferença. Não interessa o que você faz, o tamanho que você tem, quanto você ganha, né? O que interessa para mim é se a potência é o que move, se é a paixão, se é a capacidade, se é o poder pessoal, né? Que tem a ver com autoestima, que tem a ver com alto valor, com uma boa autoimagem. Tudo isso começa no terceiro chakra. Na verdade, gente, começa é um jeito de falar, porque eu tenho dito aqui que os chakras não são sequenciais, né? Os chakras, antes de mais nada, são estruturas simbólicas, arquetípicas, energéticas e holográficas. Todos os chakras estão funcionando ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu aprendi, que é um conceito que eu gosto muito, que é o de vasos comunicantes. Porque senão a gente fica muito preso naquela coisa do chakra, é uma flor que gira para um lado, ou que gira para o outro, ou que esquenta, ou que esfria, ou que sai do lugar, né? Você vai encontrar trocentas coisas em literatura. Mas, como eu aprendi com uma das pessoas que trouxe esse conhecimento da fonte para o Brasil, do Tantra da mão direita, do Dakshina Tantra, imagina 7, são 72 mil chakras, tá? Mas a gente trabalha com a ideia dos 7 principais, porque é uma coisa meio parecida com geração de energia elétrica, né? Você tem a usina, aí você tem as torres, né? Que transportam aquela energia em milhões de watts, que vão, através de transformadores, né? Ganhando menos tensão, até que chega na casa das pessoas em 110, 220. Então, a gente tem a grande usina de energia cósmica, que é o universo, a vida, é a própria energia vital, né? O prana, o chi, o ki, né? Que os chakras seriam como essas primeiras torres de transmissão que recebem direto da usina, né? Dos dínamos, aquela energia em estado bruto, milhões de watts, e vão mandando aquilo até chegar aqui, né? Cada articulação tem um chakra. Então, até chegar aqui na casinha do sujeito que vai receber aquela luz em 110 para tocar a geladeira e os aparelhos todos em casa. E o sistema de vaso comunicante é muito interessante, porque imagina que você tem 7 caixas d'água, todas interligadas por tubulação, e todas elas num estado de equilíbrio com água pela metade. Só que equilíbrio é uma palavra, quando a gente estuda yoga, ayurveda, né, xamanismo, enfim, equilíbrio é dinâmico. A gente tem uma ideia de que equilíbrio é uma coisa que fez assim, parou. Chegou no estado final. Não existe, porque 100% do universo está em movimento. Os chakras existem e funcionam, né, e atuam muito por esse fato, né, de que 100% da existência, da criação do universo está em movimento, desde os níveis subatômicos dos bósons de Higgs até as grandes teias de galáxias com bilhões de anos-luz de comprimento, né? Está tudo em movimento. E aí, esses vasos comunicantes, né, como cada chakra está relacionado com funções fisiológicas, com partes da nossa história psicológica, emocional, comportamental, né? Os chakras abrangem absolutamente tudo porque eles são como um mapa. Por isso que essa estrutura,
holográfica, simbólica, arquetípica que os chakras são, servem para mapear qualquer coisa. A gente tem 7 chakras, mas uma família também, uma escola também, uma empresa também, uma igreja também, uma cidade também, um país também, um planeta também, um sistema solar, uma galáxia também, porque é infinita essa forma, né, de olhar para a criação através dos 7 chakras, porque eles expressam, né, como a energia vital circula em todo o sistema, no sistema que ela está relacionada. Então, os chakras vão se relacionar desde o nível dos níveis mais concretos da vida, né, mais materiais, mais tridimensionais, a vida objetiva, né, que são as pétalas dos chakras. Por isso que é legal essa forma simbólica que os hindus deram, como se fossem flor de lótus, mas os chakras não são flores, né? Eles são estruturas arquetípicas, energéticas, simbólicas e holográficas, tá? Que didaticamente a flor de lótus é legal, porque as pétalas dos chakras vão mapear, né, aonde o prana, a energia vital, circula na materialidade, né, na saúde do corpo físico. Então vai circular pelas 72 mil nadis, né, os meridianos que fazem esse prana, essa energia cósmica, essa energia vital, a vida em si, né, a vida propriamente dita, circular na nossa vida concreta, física, tridimensional. O botão dos chakras, que é a parte mais interna da flor, se relaciona com a nossa vida mais interna, nossa vida emocional, nossa vida psicológica, né? Nossa vida transpessoal, nossa vida interna, o mais interno da gente, né? Que é aonde uma forma mais refinada de prana circula naquelas 2 cobrinhas que a gente vê no desenho dos chakras, aquele corpinho, 7 bolinhas, uma linha reta aqui unindo todas e 2 cobrinhas assim, que é Ida e Pingala, que simbolizam a própria dualidade. A gente está imerso num universo dual. A gente está imerso numa criação bipolar. Os chineses chamaram isso de Yin e Yang. Né? Solar, lunar, masculino, feminino, positivo, negativo, alto, baixo, gordo, magro, luz e sombra e por aí vai, tudo é bipolar, tudo é dual. Então, a nossa vida mais interna está relacionada à circulação de uma energia mais pura, vamos chamar assim, mais sutil, circulando nas 2 nadis mais importantes, né? Que vão gerenciar um aspecto mais interno da nossa existência. E a raiz dos chakras, que é a raiz da flor, ela está enraizada na nadi central, que é aquela linha reta que une todos os chakras, que é a Sushumna Nadi, que é a própria expressão simbólica e arquetípica da unidade. Né? Aí tem a ver com Kundalini, mas a gente não vai falar disso hoje, porque é um assunto longo, né, e muito controverso, porque tem trocentas, né? Kundalini dá margem para pirar na batatinha, viajar na maionese. A gente fala de Kundalini no último chakra. Eu entro mais um pouco, né? Quer dizer, eu entro na versão que eu adotei, né? Porque tudo é versão, né, gente? Eu tenho pensado muito nessa palavra, né? Como a existência é um agregado de versões, tudo é versão, né? Do momento em que a criação, o universo, tá dentro, vamos dizer dessa forma, né? Tá dentro de uma realidade relativa, né? Relatividade é uma palavra importante para a existência material, né? Para isso que eu chamei de bipolar. A gente está imerso numa existência que é relativa. Então, vocês veem que unanimidade é uma coisa que não existe, né? Para um é bonito, para o outro é feio, para um é legal, para o outro não é. Tudo
vai ter muitas opiniões, versões. Você vai na psicologia, trocentas escolas, versões. Você vai na filosofia oriental, ocidental, trocentas escolas, linhas, versões. Na história, na sociologia, na antropologia, versões. Então, legal, não tô falando que isso é ruim, isso é natural. Natural. Isso é uma expressão da relatividade em nós. A gente só acessa a relatividade. A gente não acessa o absoluto, que está representado por essa linha central naquele desenho dos chakras, que é Sushumna Nadi, que é a própria expressão da unidade, né? É aquele axioma oriental de que, ao contrário do que a gente aprendeu na cultura cristã judaica, nós não somos pecadores e culpados de nascença. A gente nasceu pronto. A gente nasceu pleno, inteiro, iluminado, aqui e agora. Só que a gente não sabe. É outro paradigma, né? Porque quando a gente é culpado e pecador de nascença, a gente nasce sem ser e sem ter. Olha que merda isso é, né? Na autoestima, no alto valor, né? Fica uma impressão para mim, né? Eu não sei o quanto esse sistema que norteou a visão de mundo da nossa cultura foi deliberado, porque tudo é feito para manter uma autoestima baixa, um alto valor baixo, uma autoimagem ruim, pouco amor próprio, pouco poder pessoal, para ser mais facilmente dominado e manipulado. Tanto que vocês veem que tem duas coisas que religião e ditadura adoram demonizar, que é dinheiro e sexo. Você demonizar dinheiro e sexo, que são as duas expressões talvez mais fortes, né, mais significativas de Shakti, de conatos, de poder, de potência, de libido. Dinheiro é a forma que a vida te retorna, o fruto dos talentos e potência que você coloca no coletivo. E sexo, né, é a expressão mais potente do ser humano, na medida em que ela tem a ver com a perpetuação da espécie, né, e ela tem a ver com dinheiro. Com dinheiro na medida em que Dr. Reich dizia que dificilmente alguém que não tem uma sexualidade plena, alguém que não tem um orgasmo pleno, né, dificilmente uma pessoa dessa vai ter uma vida potente, vai ter uma vida próspera. Né? Não é próspera no sentido de acumular dinheiro, não. Próspera no sentido de fazer com que a sua paixão, com que o seu talento, com que as suas vocações possam render recursos para que você possa viver uma vida potente, para que você possa sustentar uma vida criativa e potente. E aí, tudo isso tem a ver com o segundo chakra e com o terceiro chakra. Lembrando uma coisa que eu falei também que é importante, nas outras vezes, que o terceiro chakra, ele vai fazer uma interface entre o nível animal e o nível humano do homem. O que é o nível animal do homem? Se alimentar, reproduzir e se defender. Isso é o que toda entidade viva faz. Por isso que os animais têm os 3 chakras básicos mais funcionantes do que a gente. Mas na gente tem esse tripé. O primeiro chakra vai falar de se alimentar, o segundo chakra vai falar de reproduzir, o terceiro chakra vai falar de se defender. E quando eu falei do terceiro chakra na semana passada, eu falei que o terceiro chakra tem 2 características muito importantes, que é a casa do ego, é onde se estrutura a identidade, ainda em estado bruto, como nos animais também. Os animais também têm consciência de identidade. Do jeito animal. Animal também tem inteligência, tá? Não é só instinto, não. Como a gente aprendeu lá atrás. É outro parâmetro de inteligência, é outro parâmetro de escolha, é outro parâmetro de inteligência, de consciência, mas tem. E vegetal também. E mineral também. A gente aprende isso no xamanismo. E o terceiro chakra é a casa das emoções. Isso que interessa para a gente hoje.
em estado bruto ainda. Uma coisa importante também que eu falei desse chakra, que eu aprendi, o terceiro chakra é a casa do ganha-perde. O terceiro chakra, se a gente for usar esse mapeamento em termos de humanidade, o terceiro chakra é aquele ponto em que o homem das cavernas, queria reproduzir e arrastava a mulher pelos cabelos. É quando eu quero tomar alguma coisa sua terra, sua casa, né? Suas riquezas, sua família, seu povo, né? Essa coisa de tomar o do outro, que existe, a gente ainda está nesse ponto até hoje. Até hoje. O meu professor, o Paulo Murilo Rosas, falava isso, a gente ainda está no terceiro chakra, a gente ainda está no ganha-perde. O capitalismo é a própria expressão do ganha-perde. Isso não é proselitismo político. A gente aprende na aula de geografia, no ensino fundamental, pirâmide social. Pirâmide social é o quê? É pouca gente no topo, detendo capital e poder, muita gente na base servindo a isso e sendo mantida ali, porque se não tiver essa galera ali, não tem galera no topo, e uma classe média no meio, né? Tentando chegar no topo, tentando fugir da base, né? E isso é ganha-perde. Para eu ganhar, alguém tem que perder, né? Você já viu alguém ficar milionário sem explorar o outro ou sem explorar a natureza? Não estou dizendo que não existe, mas deve ser muito difícil. Ficar milionário, muito rico, poderoso, né? Sem explorar alguém, sem explorar a natureza, quase impossível, na minha opinião, né? Isso é terceiro chakra. O quarto chakra é para onde Jesus, Buda, São Francisco, essa galera toda tentou fazer esse upgrade. Porque o quarto chakra é onde a gente vai transformar aquelas emoções em estado bruto do terceiro chakra, as emoções animais, em afeto, sentimento, amor, sensações, né? Sofisticar as nossas sensações corporais, as sensações dos sentidos, né? É nessa dimensão daqui, que é a dimensão do ganha-ganha. O Mahatma Gandhi falava uma coisa muito interessante, não existe nenhuma possibilidade de haver ganho real, se o ganho for à custa da perda de alguém. Não existe nenhuma possibilidade de haver ganho real. Pode ter ganho temporário, ganho indireto, ganho meia bomba, né? Ganho com muito ônus, mas ganho real não é possível se esse ganho for à custa da perda de alguém ou de alguma coisa. Isso tem muito a ver, gente, eu falei isso na terça-feira, isso deu para falar na terça-feira antes de travar. Eu me lembro, eu fui carioca e da Zona Sul, e as poucas vezes que eu vou ao Rio, a gente sempre vê o Cristo no alto da montanha, no Corcovado. Aquele gesto de braço aberto que é, para mim, o gesto mais emblemático da forma mais sofisticada e elevada de amor, que é o amor incondicional. A forma mais sofisticada que um humano pode experimentar. O amor incondicional. Né? Quem é mais religioso pode chamar de devoção. Não tem problema. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que está lá em cima, né? Tem que subir aquele morro todo para chegar lá. Então, uma coisa que eu tenho falado sempre nas minhas turmas é para a gente ter cuidado, principalmente o pessoal espiritualista, místico, esotérico, né? Ter cuidado para não pular etapa. Porque eu conheci muita gente ao longo da minha história, muita gente, né? Toda namastê, toda gratiluz, né? Toda vestido branco, cantando música de rezo,
meditando, vipassana, aquela coisa toda, e super mal resolvido com pai e mãe, super com raiva do sistema, com raivas, né? Enquanto a gente não resolver o amor condicional, nenhuma chance de acessar o amor incondicional. Eu vou dar um passo atrás ainda, porque eu acho isso assim nuclear, né? É a semente da história. Enquanto a gente não curar o amor próprio, enquanto eu não viver bem dentro de mim, enquanto eu não me sentir bem encarnado nesse corpo, pertencente, enquanto eu não me sentir potente dentro, né, dessa existência humana que a minha alma está experimentando, enquanto eu não me relacionar bem comigo, sem chance de qualquer coisa melhor do que isso. Porque lembra, gente, o fora é um produto do dentro. Isso é quase física quântica. A qualidade que eu recebo do fora, do meu entorno, qualidade vibratória, frequencial, relacional, emocional, psicológica, afetiva, não importa. Ela é diretamente proporcional à qualidade que eu emito. Porque a forma como eu experimento a vida, a forma como eu experimento a vida, lembra da relatividade? Não tem nada que tenha um valor absoluto. Então quem cria a minha realidade sou eu. E essa realidade começa a ser criada a partir de como eu me relaciono comigo. A qualidade interna que eu experimento. Isso vai determinar a qualidade com que eu consigo experimentar a vida, o que vem de fora para dentro. O defeito não é do que vem de fora para dentro. O defeito é meu. Que ao me experimentar mal, eu experimento mal aquilo que vem de fora. Porque ao me experimentar mal, eu emito esse tipo de frequência para fora. Eu vou receber a mesma similaridade, isso se chama ressonância. E isso é lindo, porque sabe aquele gesto infinito? Isso é uma mão dupla. Eu emito a qualidade interna para fora e a lei da ressonância faz o fora me devolver a mesma qualidade como o quê? Como exercício. Como alguma coisa que mostrasse um espelho para mim e falasse assim: olha quem você é, olha como você é, olha o que você tem que fazer para melhorar. Só que a gente não aprendeu nada disso. A gente ainda está trabalhando com culpa, com pecado, com um monte de coisa que mantém a gente num moto contínuo, né? Repetindo, e a gente não faz esses upgrades dentro da gente por ignorância, porque a gente não aprendeu. A gente aprendeu pecado e culpa, né? E continua funcionando muito nas nossas relações dentro dessa perspectiva. Então, esse chakra, claro, esse chakra vai falar, vai gerenciar no mundo físico a nossa função cardiorrespiratória, coração, pulmões. É o elemento ar, né? O primeiro chakra terra, o segundo água, o terceiro fogo, o quarto é ar. No primeiro chakra a gente tinha os pés, as pernas e o ânus, no segundo chakra a pelve e os genitais. No terceiro chakra a gente tem o abdômen, no quarto chakra a gente tem o tronco, mãos e braços. Porque o quarto chakra, como ele é ganha-ganha, ele vai convocar a gente para a gente questionar e elaborar a qualidade com a qual a gente lida com dar e receber. Né? As mãos são um símbolo muito forte, é com as mãos que a gente dá, é com as mãos que a gente recebe. Coisas físicas, né? A não ser as palavras. E aí, uma das coisas que não ajudou nada a gente e continua não ajudando, que é cultural e que é religioso, é que a gente ainda acredita que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si,
que o que é feito de graça é mais nobre do que é cobrado, que dá o que falta é mais nobre do que dá o que sobra, né? E tudo isso não existe, e para mim isso foi tudo inventado para manter a autoestima coletiva baixa. Porque o que é sistêmico é que quando eu dou mais do que recebo, ou recebo mais do que dou, o sistema descompensa. Quando eu faço mais pelo outro do que por mim, ou mais por mim do que pelo outro, o sistema descompensa. E por aí vai. Porque o equilíbrio é uma dinâmica. Então, o universo, ele é uma corrente, um chain, né? De desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. É assim que caminha o universo, porque além de toda a criação estar em movimento, a criação está em movimento expansivo. Isso a ciência já sabe. O universo está expandindo. E para o universo poder expandir, o movimento precisa ser um movimento cuja força principal, e isso tem a ver com a lei do karma também, é a autorregulação. A autorregulação é essa força que vai fazer desequilibrar, equilibrar, desequilibrar, equilibrar, desequilibrar, equilibrar, para manter um movimento impermanente, uma impermanência constante, eterna, suponho, em expansão. Então, as mãos, né, vão convocar a gente para olhar para essa dinâmica. Como é que está na vida da gente dar e receber? E eu acho que tem alguns tabus assim que são, às vezes, complexos, principalmente para quem é mais religioso, né? Quer ver uma coisa que cria um desconforto quando eu falo nos cursos? Gente, a gente só dá porque precisa receber. E isso não está errado, isso é biológico. O universo funciona na mão dupla. A gente só dá para poder receber. A vida é uma troca constante. O errado não é esperar receber, porque a gente deu. O errado é manipular. É ter uma atitude deliberada, de má índole, né? De mau caráter, de hipocrisia, né? De maldade, de mentira, né? Onde você vai manipular isso aí para benefício próprio, fazendo mal para o outro. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa extremamente natural, que foi demonizada, que é evitada, que é visto como coisa ruim. Fazei o bem sem olhar a quem? Tá, quando você vai fazer doação para vítima de catástrofe, população de rua, velhinho de asilo, criança de orfanato, ok. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Agora, fora isso, eu tenho direito de dispor e escolher para quem que eu vou distribuir, né? A minha... Eu não gosto muito dessa palavra, tá? A minha caridade. Eu tenho direito de fazer escolha. E não está errado. Eu dou para quem eu quiser. Eu tenho direito de escolher. Eu só dou porque eu preciso receber. Agora, como a gente foi colocado nessa roubada de que a gente é pecador e culpado, essa relação do dar e receber acabou adoecendo. Acabou adoecendo. Porque eu acabo dando mais do que recebo para ver se eu consigo receber. Eu faço mais pelo outro do que por mim para ver se eu consigo receber o quê? Aquilo que me convenceram que me faltava. Porque essa maquinação toda filosófica, religiosa, né, que construiu a nossa cultura, né, achatou a nossa autoestima coletiva, o nosso alto valor coletivo. Nós ficamos manipuláveis, a gente acredita em coisas absurdas até hoje. Pecado, culpa, né? Eu moro na roça, eu tenho gente simples que mora perto de mim, que até hoje acredita que o mundo foi feito em 7 dias, que teve mesmo um Adão que comeu maçã, que teve mesmo um Lúcifer que brigou com Deus, né? Quando a gente sabe que tudo isso é um mito da criação. Então acredita-se em coisas absurdas até hoje, né? Porque fica mais fácil coletivamente manipular.
Por isso que o Dr. Reich, o pai das terapias corporais, que foi psicanalista e foi comunista, e foi expulso de todos os partidos comunistas que ele pertenceu e de todas as sociedades psicanalíticas, e foi preso e morto na cadeia, porque ousou liberar a sexualidade, né, como potência. Ele tinha uns projetos malucos de fazer educação sexual nas fábricas, nas escolas, salas de fazer amor nas fábricas, porque ele dizia que uma pessoa que tem uma sexualidade potente, que tem um orgasmo potente, se torna um ser potente porque a energia vital circula. Porque aquela libido, aquela energia que você recebeu para expressar potência, talento, paixão, isso tudo foi sendo podado, porque não interessa. Ele falava isso. A ninguém interessa um homem potente, a ninguém interessa um ser humano. Por que será que nunca resolveram? Eu já ouvia isso na minha juventude, no tempo da ditadura. Por que ao capitalismo, aos sistemas vigentes, não interessa resolver saúde e educação? Porque um povo culto, inteligente, saudável, com massa crítica, com capacidade de raciocinar, de elaborar, com informação, com conhecimento, com potência, ninguém controla nem manipula, e uma pessoa dessa não é interessante para ninguém, para nenhuma religião, nem para nenhum sistema político. Então é isso aí. É isso que a maioria das religiões faz, é isso que esse sistema que se tornou o sistema vigente sociopolítico econômico no planeta faz, pirâmide social. Estamos ainda no terceiro chakra. Então, o quarto chakra vai convidar a quebrar isso tudo. Agora, para quebrar isso tudo, a gente tem que ter 3 chakras básicos potentes. Não é uma coisa sequencial. Aqui só vai ficar bom quando resolver lá embaixo. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. De cada chakra precisa da potência dos outros 6. É simultâneo, lembra? 7 caixas d'água interligadas, cheias pela metade. Quando uma ou duas fica em hiper funcionamento, vai ter ali uma ou duas que estão em hipo. Quando uma caixa enche, que fica... Eu gosto dessa coisa do hiperenergizado e hipoenergizado, para esse mapeamento que o chakra convida. Eu acho muito bacana. Eu acho mais legal do que se o chakra roda para um lado ou para o outro. Né? Aonde que está hiper? Em que setor de você? Do teu físico, do teu emocional, do teu comportamental, do teu psicológico, da tua vida? Aonde que está over? Se está over, tem algum lugar que está under. Se está hiper em algum lugar, tem lugar que está hipo. Porque isso é um equilíbrio dinâmico. Desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra. E o tempo todo é assim. No Ayurveda a gente vai ver isso também, com os doshas, Vata, Pitta e Kapha, que são os 5 elementos que constituem a criação no nosso corpo. O movimento dos 5 elementos no nosso corpo. É o tempo todo, desequilibra, equilíbrio, desequilibra, equilíbrio, o tempo todo, a vida toda. Todos os reinos da natureza, né, do micro ao macro, funcionam assim. Então, esse chakra, ele vai falar de uma coisa muito importante também, que é a respiração, né? Porque tem gente que vive sem comer, tem gente que vive de luz. Eu conheci várias pessoas. Isso existe. Acredito que tenha gente que durma muito pouco ou não durma. Agora faz assim. Se você não for campeão mundial de apneia, você morre em 5 minutos ou menos. Então respirar é a coisa mais importante da nossa vida. A gente recebe energia cósmica, prana, chi, ki, né? Energia vital, principalmente, né? As vias mais diretas, a que a gente usa mais conscientemente é comer. Beleza, a gente come, vira
né? Protídeo, glicídio, carboidrato, nananana, energia. Pelo ar vem direto, pelo sol também. Então, pela respiração e pelo sol, a gente recebe energia direto. Tanto que o pessoal que vive de luz aprende, né, entre outras coisas, aprende a obter direto do sol e da respiração energia. A mesma energia que você vai obter do alimento. Tem uma historinha que é legal contar aqui, porque eu também trabalho com terapia de respiração, né? Passei pelo rebirthing, pela renascimento, né, do Leonardo Orr, passei pela respiração holotrópica do Stanislav Grof, dei aula de yoga durante muito tempo, dei aula em curso de formação de instrutores de yoga, e há 25 anos eu trabalho com terapia de respiração. E tem uma história muito interessante que o Dr. Frédéric Leboyer era um obstetra francês que fez uma regressão e regrediu ao nascimento dele na perspectiva de um obstetra. E viu o absurdo que era. Você fica 9 meses encolhido, no escuro, quentinho, dentro d'água. E se a mãe não passou grandes coisas, tranquilo, né? Ouvindo aquele batimento do coração da mãe, ouvindo um eco meio grave da voz da mãe ali dentro. E aí, chega a hora de nascer, você é expulso dali, por um lugar que não é exatamente muito amplo para passar, e quando você sai daquele lugar, você estava quentinho, você sai para uma sala gelada, com 2 holofotes em cima, te esticam, dão uma porrada na tua bunda para você chorar, cortam o teu cordão umbilical, levam você para limpar, para pesar, para não sei o quê, botar sonda, botar colírio e tal. Sua mãe só vê no dia seguinte, depois que já estava no berçário. E o Leboyer viu o absurdo que é isso, né? Que é um absurdo, é um negócio de uma hostilidade, assim, que ainda se faz isso na maior parte dos hospitais. E aí ele transformou o parto, né? Era o parto Leboyer, o parto humanizado, e num segundo momento ele desenvolveu essa história de dentro d'água, para aumentar essa interface, né? Para minimizar o desconforto, aquela coisa toda. O Leonardo Orr, um terapeuta americano, acho que não é coincidência que ele era conhecido do Leboyer. O Leonardo tinha uma banheira em casa, que ele botava água morna e no fim do dia de trabalho ele ficava ali meia hora, 40 minutos, 1 hora dentro daquela banheira morna. E um dia ele tem uma regressão dentro daquela banheira morna e ele passa pelo nascimento dele. Não na perspectiva de um obstetra, que ele não era, mas na perspectiva de um terapeuta. E ele tem uma percepção muito interessante. A primeira inspiração que um ser humano dá tem uma força simbólica, tem uma força energética, tem uma força arquetípica incomensuravelmente grande. Porque é quando você faz... É quando você entra na vida. Você não entra na vida quando você sai da vagina da sua mãe. Você entra na vida quando você faz a primeira inspiração. Quando você entra oficialmente. Né? Claro, você entra na vida quando juntou o espermatozoide e o óvulo na barriga da sua mãe. Beleza. Mas você entra como participante da vida oficialmente quando você faz... que é o primeiro ar que você pega da vida. Bom, quando isso acontece nesse ambiente hostil, né? Você estava lá encolhido, te estica, estava no quentinho, tem 2 holofotes com um ar-condicionado, né? Estava no escuro, e de repente você é expulso dali e entra num ambiente de um nível bizarramente grande de hostilidade. O que um ser humano pode fazer naquele momento? 2 coisas. Dr. Reich foi fundo
para descobrir isso aí, né? Quando eu preciso não sentir, o meu corpo-mente automaticamente, porque não é racional, faz duas coisas. Eu diminuo a respiração e contraio a musculatura, que são as duas coisas mais eficientes para diminuir sentir. Reter a respiração dentro da barriga da minha mãe não, porque eu não respirava ainda. Mas a ciência já sabe que dependendo do que a mãe passou na gestação, uma criança já começa a desenvolver tensão muscular dentro da barriga da mãe. E a ciência também já sabe, antigamente se pensava que só músculo estriado que agregava tensão, né? Músculo de braço, perna, tronco, que musculatura lisa de víscera, de órgão, não. Hoje em dia já se sabe que musculatura lisa também agrega tensão emocional e psicológica. Então, uma criança já pode sair da barriga da mãe com sementes de tensão no seu sistema, em função, porque a criança, quando está na barriga da mãe, ela ainda vive, né, pensando, entre aspas, como se ela e a mãe fossem a mesma pessoa. Esse descolamento de identidade só vai ter no primeiro semestre de nascido, que aquela criança vai descobrir, entre aspas, que ela e a mãe não são a mesma pessoa. Então ela ainda vive dentro da barriga da mãe, experimentando tudo que a mãe experimentava, como se ela fosse a mãe, né? Como se aquilo tudo fosse dela, fosse ela também. Agora você imagina, ao sair da barriga da mãe, por aquele conduto apertado, eu tô pensando em termos de parto normal, tá? E o que aquela criança pôde fazer mediante aquele nível de hostilidade tão gigante? Diminuir a respiração e criar tensão muscular para dar conta. Lembra quando dói em dentista? O que você faz? O que a gente faz? A gente faz isso. Tensiona e segura a respiração. Que é perfeito. Só que, isso aí que o Leonardo percebeu, quando isso acontece, quando você vai fazer a sua primeira inspiração, quando você vai fazer a sua entrada oficial na vida, e você tem que fazer uma entrada oficial na vida no ambiente de uma puta hostilidade, o que você faz naquele momento? Retém a respiração e contrai a musculatura. E chora. Né? Aí todo mundo acha ótimo quando você chora. Essa retenção, essa primeira retenção da primeira inspiração ao entrar na vida, reduzida, porque é uma das coisas que você pode fazer para sentir menos, cria um imprint, cria um padrão. Eu só posso respirar até aqui. Esse é o mínimo necessário para sustentar a vida, para ficar vivo. E a minha vida vai ser desenvolvida tendo esse imprint como referência primeira. Isso vai ter uma influência imensa. Claro que o ser humano é muito mais complexo, claro que eu estou generalizando, claro que tem questões que são kármicas, questões que são genéticas, qualidade de alimentação, qualidade do desenrolo, como funciona a família, né? Questões ambientais, né? Tem N componentes. Mas esse ponto, por isso que o Leonardo aprendeu na Índia um tipo de respiração, que ele chamou de renascimento, que tem o objetivo principal. Muita gente pensa que renascimento é porque a respiração vai fazer você regredir. Não é um trabalho de regressão. É um trabalho para poder soltar lá atrás esse imprint, esse subdimensionamento da respiração, porque a energia vital, o prana, a energia que te dá a vida, ela é a contraparte sutil da respiração. É como se ar e prana fossem dois lados da mesma moeda. Quando você
subdimensiona um, você subdimensiona o outro. E se a coisa mais importante da vida é respirar, tudo vai estar direto ou indiretamente relacionado com isso. Sexualidade, libido, potência, capacidade, tesão, paixão, né? Tudo isso vai estar relacionado com esse imprint inicial. Então, o renascimento tem a intenção de soltar. Porque a energia é inteligente. O que o renascimento faz? O que a respiração holotrópica faz? Aumenta o nível de oxigênio circulante, faz uma hiperventilação. Quando você hiperventila, você faz o nível de prana, de energia vital, de ki, de ti, aumentar no sistema. Só que o prana é uma energia inteligente. É uma energia que está a serviço da autorregulação. Então, o que o prana vai fazer? Vai desobstruir onde está obstruído. Por isso, eu tive a oportunidade de ouvir essa fala. Eu li, mas eu ouvi também. O Dr. Gaiarsa, Ângelo Gaiarsa, que foi um médico psiquiatra brasileiro, também um dos pais no Brasil da terapia corporal, um dos caras que trouxe Reich, que trouxe bioenergética para o Brasil, com uma experiência clínica terapêutica gigante, mais de meio século de experiência. Já velhinho, esse cara falava de tudo que eu estudei, de tudo que eu vi, de tudo que eu conheço, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu usei. Eu nunca vi nada mais potente que terapia de respiração. Então, gente, olha a relação que respirar tem com sentir, né? Porque o Reich falava uma coisa... Tem duas coisas. Uma coisa eu aprendi no yoga, que é muito importante. Eu falo isso muito nos cursos de respiração. A velocidade do pensamento é irmão gêmeo da velocidade da respiração. Aí tem os dois extremos, para dar um exemplo, né? Um é o estressado, né? A respiração de quem tem estresse, ela vai ficando alta, curta e rápida, né? Normalmente é para a gente respirar diafragmaticamente, com o abdômen. A respiração vem subindo e vai ficando curta e rápida. Tudo de bom para a mente ficar a 1000. Então, uma mente a 1000 produz uma respiração rápida. Uma respiração rápida produz um aumento de pressão arterial, de temperatura corporal, né? de metabolismo, enfim, né? Aumenta, pilha. O outro extremo está a meditação. Quem medita sabe que uma das primeiras coisas que acontece quando a gente senta para meditar, independente da técnica, é a frequência respiratória caindo. Porque os caras lá nos milênios sacaram que se a velocidade da respiração está relacionada com a velocidade do pensamento e a gente quer desacelerar o pensamento, então vamos desacelerar a respiração. E uma das formas mais eficientes de desacelerar a respiração é meditar. Sacou? E a outra coisa, já vinda do Reich, isso que eu falei veio do yoga, né? Vindo do Reich, que também é muito importante, é a amplitude com a qual eu me permito lidar com as minhas emoções, está diretamente relacionado com a amplitude com a qual eu me permito respirar profundamente. Sabe por quê? Por causa daquela coisa que eu falei lá atrás. Sempre que eu preciso não sentir, o meu sistema corpo-mente, e que isso não é voluntário e racional, eu reduzo a respiração e contraio a musculatura. Tanto que eu dei o exemplo do dentista. Eu não sei se vocês apanharam de pai e mãe. Eu ainda apanhei de pai e mãe. Eu me lembro perfeitamente que eu fazia a mesma coisa. Você retém a respiração e contrai, que aí você sente menos. Então, a amplitude com a qual eu me permito respirar amplamente está relacionado diretamente
com a amplitude com a qual eu lido com a minha respiração, com as minhas emoções. Por isso que tanto o Leonardo Orr quanto o Stanislav Grof, que criou a respiração holotrópica, tinham esse objetivo de que a hiperventilação produza uma hiperpranificação no sistema, e o prana, como é uma energia inteligente, ele vai fazer o trabalho de desobstruir o que está obstruído nesse sistema de vasos comunicantes. Beleza, gente? Já estou aqui 1 hora falando. Isso dá um congresso, né? Assunto à beça. Então, deixa eu fazer uns merchan aqui rapidinho. Eu tenho 7 cursos gravados na plataforma da Hotmart. E estão todos aqui na minha bio. Tudo baratinho. Tudo com acesso por 5 anos. Vai entrar uma Black Friday a partir de segunda-feira, com um pacote dos meus cursos, com o preço mais lá embaixo ainda. Fica ligado, vai entrar um botãozinho segunda-feira na minha bio da Black Friday, tá? E na semana que vem a gente sobe de elevador e vem aqui para o 5º chakra, para o chakra da garganta, que aí vai ter aquela pergunta: o que você fez? O que você tem feito com a potência que você recebeu no 2º chakra para poder dizer ao que veio? Beleza? Então, para quem chegou depois, vai ficar gravado aqui no Instagram. E amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube. Eu tenho um canal de vídeos no YouTube, para quem não sabe. Bota Hernani Fornari lá. E tem vídeo pra caramba. E vai também como podcast para o meu canal de podcast no Spotify. Tanto no Spotify quanto no YouTube, eu tenho um canal de vídeos e tenho um canal de música também, tá? Se quiser me ouvir, bota lá que eu tô por lá. Beleza? Então, um bom fim de semana para vocês, né? Oferecendo também os meus livros, eu tenho 3 e-books grátis, é só me mandar um privado que eu mando para você. Bom fim de semana. Terça-feira a gente se vê com o 5º chakra, beleza?